Bom dia a todas e todos, sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos dando continuidade ao simpósio que iniciamos ontem, e hoje aí temos o prazer de receber o professor Denis, né, que vai aqui conversar conosco, né, sobre essa questão das metamorfoses e as questões étnico-raciais. O Cláudio vai fazer a mediação com o senhor professor Denis, e nós vamos estar aqui depois fazendo perguntas, etc. As perguntas podem ser feitas pelo chat, e aí a gente organiza para responder, ok? Cláudio, está com você e professor Denis, tá bom? Olha, professora, obrigado. Bom, desde já agradeço a senhora, o professor Denis, né? Mas eu vou ler um pouco do currículo dele. O professor Denis de Oliveira é professor livre-docente em jornalismo, informação e sociedade pelo ECA da USP, possui graduação em comunicação social, habilitação em jornalismo, é mestre e doutor em ciências da comunicação pela USP, tem experiência na área de comunicação, com ênfase em comunicação popular, e atua principalmente nos seguintes temas: comunicação e cultura, processos midiáticos e culturais, comunicação e recepção, processos midiáticos e jornalismo, mídia e racismo, e integração na América Latina. Coordena o Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, o CELAC, é vice-líder do Grupo de Pesquisa de Jornalismo Alternativo e Popular e membro do Núcleo de Estudos Interdisciplinares do Negro Brasileiro, NEIB, todos da USP. É professor do Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política na USP, e do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP. Coordenador do GT Epistemologias Decoloniais, Territorialidades e Cultura, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO, de 2019 a 2022. Possui diversos livros, entre eles A Luta contra o Racismo no Brasil, de 2017, Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire, e dentre outros livros que a organizou também. Desde já agradeço o senhor, professor. A professora, avisando os demais que estão, a professora Rosane Borges, ela teve um problema com a internet dela, ela está 2 ou 3 dias já sem internet, ela estava tentando resolver, e infelizmente ela não conseguiu resolver, e hoje nós vamos ter uma fala um pouquinho maior com o professor Denis, e eu vou tentando mediar algumas coisas com ele. Professor, é com o senhor agora. Bom, bom dia a todos, todas. Agradeço o convite, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Identidade e Metamorfose, o NEPIM. Eu tenho uma admiração muito grande pelo professor Ciampa, né, uma grande referência intelectual para mim, né, para vários de nós aqui. E, assim, eu lamento, né, a professora Rosane, uma grande amiga, né, é uma pena que ela não teve problema técnico aí de não poder se conectar. São problemas, né, do nosso novo normal, né. As tecnologias nos traem, infelizmente, né, tem esses problemas aí. Né? Bom, eu vou apresentar aqui a contribuição para esse debate, baseado, primeiramente, nas minhas reflexões conceituais, teóricas que eu tenho feito mais recentemente, particularmente, né? Evidente que tem um acúmulo já de discussão, né, sobre isso, mas eu tenho feito algumas não vou dizer mudanças de rota, né, algumas correções do ponto de vista epistemológico, né, sobre essa questão racial, que eu acho importante, mas também a minha experiência, né, como militante, né, eu sou militante já há mais de 30 anos do movimento negro. Eu fiz parte de uma organização, ajudei a fundar, inclusive, né, de uma organização chamada O Negro, né, União de Negros e Negras pela Igualdade, nos anos 90, aqui em São Paulo, né, ela já existia em Salvador, e fui um dos fundadores aqui em São Paulo na seção dessa entidade. Fiquei nela até 2005, eu saí depois, né, porque eu tive divergências políticas, né, éticas, inclusive,
né, com a condução que a entidade estava tomando, ela existe ainda hoje, né? E em 2013, eu participei também da fundação de uma outra organização chamada Rede Quilombação, né, que é uma organização que foi fundada por jovens, eu não tão jovem, né, mas a maior parte de jovens estudantes da USP, que lutavam, né, pelas cotas raciais na USP, né? A USP foi a última universidade a adotar cotas raciais, né? Foi bem complicado ali, né? Como tudo na USP é complicado, muito difícil. A gente conquistou isso no ano retrasado, né? Então, esse grupo que lutou por cotas raciais, né, por ações afirmativas, resolveu montar uma organização que transcendesse apenas a luta universitária, né? E ela existe até hoje, né? A Rede Quilombação já tem 7 anos, e desenvolve trabalhos na área de formação de lideranças, né? Tem uma atuação muito forte aí na luta contra o genocídio na população negra nas periferias, né? Tem uma participação também na Marcha de Mulheres Negras. A esmagadora maioria das militantes são mulheres, né? Mulheres negras. Então é isso, né? Então essa minha experiência como militante também, ela faz parte da minha formação, né? Acho importante que a praxis também seja presente na nossa formação intelectual. Bom, então, do ponto de vista mais da minha experiência, né, tanto como ativista como intelectual, uma coisa que é importante nós observarmos é um pouco a trajetória mais recente do movimento negro, né? Porque a partir dessa análise dessa trajetória recente, para partir quais são os dilemas, né, que eu queria colocar aqui para compartilhar com vocês para esse debate. Essa trajetória, ela começa mais recente em 1978, com a fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, MNU, MNU-CDR, depois virou MNU, num ato realizado lá nas escadarias da Praça Ramos, né, em frente ao Teatro Municipal. E a importância desse ato, né, dessa fundação do MNU, residiu que naquele momento já começava um processo de reorganização dos movimentos sociais, as greves do ABC, por exemplo, as greves operárias, o movimento contra a carestia aqui na Zona Sul de São Paulo, o movimento pela anistia, né, que conseguiu o retorno dos exilados políticos, né, a libertação dos presos políticos, enfim, tudo caminhava lá para o fim daquele regime da ditadura militar, está caminhando para isso, né, para esse processo de final desse ciclo autoritário. E aí a fundação do MNU foi muito importante, porque ela trouxe também nessa cena política da democratização, justamente, né, a representação da maior parte da população brasileira, que é a população negra. E o MNU, ele traz uma coisa muito interessante, né, até entender depois como é que o processo de democratização ele acabou deixando isso de lado, uma questão muito importante que o aparato repressivo fortalecido no regime militar, que perseguiu os presos políticos, né, perseguiu a oposição ao regime militar, ele também funcionava contra as populações das periferias, a população negra. Então, o mesmo aparato repressivo policial que perseguia, matava, prendia, assassinava a oposição política, né, também perseguia, matava, prendia jovens negros, jovens negras nas periferias, que também eram submetidos a essa brutal repressão, e sem a visibilidade que tinham, evidentemente, né, toda a visibilidade, estrutura até de resistência, os presos políticos. Tá? Estou falando aqui, não estou em nenhum momento, por favor, não estou reduzindo ou diminuindo as barbaridades sofridas, né, pelos prisioneiros políticos, em nenhum momento isso, muito pelo contrário, né? Mas, né, estou apontando aqui que havia também, né, um outro segmento social que também foi vítima desse aparato repressivo, que não foi, né, visibilizado, muitas vezes não é considerado quando se discute toda essa opressão do regime militar. E o MNU traz isso à cena, né, quando ele vai, né, trazer, então, o racismo praticado particularmente pelas forças policiais, desmontando, inclusive, a tese da existência de uma democracia racial. Bom, no processo de democratização, que foi feito com acordo, nós tivemos a direta já, em 84, né? As emendas diretas foram derrotadas, né? Depois, em 85, houve aquele acordo, né? Aquela conciliação que levou ao fim do ciclo militar, a eleição do Tancredo Sarney, e toda uma pactuação, né? Que
levou ao fim desse modelo autoritário, né? O ápice disso foi a promulgação da Constituinte. O movimento negro começa então, a participar desse processo de democratização, né? E é muito interessante, né? Esse momento do final dos anos 80 é o momento de ascenso dos sujeitos coletivos, dos movimentos sociais. Agora é evidente que há uma hierarquia aí nesses sujeitos políticos. Como eu falei para vocês, né? O movimento negro, em 78, o MNU traz essa pauta. Inclusive, né, havia até uma formulação muito interessante. Todo preso comum também é um preso político, né? A formulação muito interessante que foi elaborada, né, por militantes do MNU, foi levada, inclusive, a vários congressos aí de movimento de direitos humanos, mas não foi aceito, né? Houve resistência a esse tipo de situação, a esse tipo de formulação. Mas o movimento negro tenta, né, participar desse processo, né, com todas as suas possibilidades. E tem duas grandes conquistas na Constituinte de 88. A primeira, a tipificação do racismo como crime inafiançável e prescritível, que depois foi regulamentado pela Lei KO, a Lei 7716/89, né? E também a titulação das terras quilombolas. Então, veja, são dois positivos, né? A gente pode achar até que é pouco, mas foi um esforço monumental aí que as organizações do movimento negro fizeram para conquistar isso. O ano de 88 também marcava o centenário da abolição. O governo Sarney tenta organizar naquele momento, naquele ano, um evento comemorativo dos 100 anos de abolição. E o movimento negro rejeita isso, né, a comemoração e transforma o 13 de maio de 1988 num dia de reflexão. 100 anos de uma abolição inconclusa, inacabada, uma vez que a abolição ela não foi acompanhada de políticas públicas de inclusão. Pelo contrário, né, todo o processo de exclusão da população negra da sociedade. Né? Então, aí, desde o branqueamento da mão de obra, né, foi feito a partir de uma política de Estado de incentivo à imigração, a disseminação das teorias de branqueamento, da eugenia, da antropologia criminal e várias outras. Então, rejeitou-se, né, essa ideia, né, de uma comemoração. E foi muito interessante, né, porque nesse momento o movimento negro já começa a partir, fazer uma virada, de sair da denúncia, da mera denúncia do racismo, para pensar a formulação de políticas públicas necessárias para o combate ao racismo. Então, esses dois dispositivos constitucionais conquistados na Constituinte foi o primeiro passo desse processo de construção de políticas públicas. E é muito interessante a gente observar, né, como é que foi feito isso. Né? No ano seguinte, 89, após a Lei KO, já começa o movimento negro a nível nacional se organizar para a constituição de um primeiro encontro nacional de entidades negras, que seria realizado 2 anos depois, em 91. Encontro esse em que o objetivo era justamente formular uma pauta, um programa de combate ao racismo a ser, né, reivindicado por parte desse Estado que se democratizou. Bom, em 91 é realizado esse primeiro encontro nacional de entidades negras, foi no Pacaembu, em São Paulo, um grande apoio, inclusive, da prefeita Luiza Erundina, em São Paulo. Naquele momento, o diretor do Pacaembu era o ex-jogador do Corinthians, o Vladimir, né, que fornece a estrutura necessária para a realização desse encontro. Participam em torno de 600 pessoas, né, 600 delegados de mais de 250 entidades em todo o Brasil. Apesar, né, desse apoio do governo Erundina, o Brasil vivia naquele momento, né, um cenário muito complicado, porque um ano antes tinha tomado posse um governo de direita no Brasil, o governo Collor, né, venceu a eleição presidencial de 89, e o governo Collor começa a adotar, né, as políticas de caráter neoliberal, de ajuste fiscal, de desmonte das políticas públicas e tudo isso. E é muito interessante, né, eu quero até chamar a atenção disso, que essa situação, ela é a síntese de uma coincidência trágica de agendas que nós tivemos no Brasil no final dos anos 80, que ao mesmo tempo que você tinha um avanço dos movimentos sociais, né, e esse processo de democratização, mas ao mesmo tempo também já começava a fortalecer aqui, né, as ideias neoliberais. Fortalecer em função da própria alteração dos paradigmas de produção do capitalismo, isso é uma coisa, né? E também uma segunda coisa, em função de uma avalanche ideológica conservadora por conta da queda aí dos regimes do leste europeu.
da chamada Guerra Fria, né, o conflito geopolítico que opunha os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Ela termina em 89 com a queda do Muro de Berlim, ou 91, né, com o fim da antiga União Soviética, com a vitória dos Estados Unidos, né? E aí, de fato, os Estados Unidos se torna a potência mundial. Você não tem mais aquele contraponto do ponto de vista simbólico de um outro sistema social, né? Sem fazer nenhuma defesa a priori, né, do que for o modelo do socialismo da antiga União Soviética, mas é um fato que esse fato histórico possibilitou uma avalanche ideológica conservadora. São todos aqueles que eram críticos ao capitalismo ou apontavam a necessidade de uma superação desse sistema social, eram tidos como jurássicos, como superados, ultrapassados. Né? Essa foi a tônica, inclusive, da eleição de 89, do Collor contra o Lula. Né? E isso, então, né, o neoliberalismo apresentasse como uma novidade. E o movimento negro já começa, né, a apontar quais seriam as consequências, né, da aplicação funda desse projeto neoliberal. Naquele momento, né, ao Negro, do qual fazia parte, apresentou um documento, denunciou um documento, na verdade, né, que foi produzido no ano de 1988, intitulado Estrutura para o Poder Nacional, para o século XXI, 1990/2000, década vital para um Brasil moderno e democrático. Esse documento foi produzido pela Escola Superior de Guerra, a mesma instituição que formulou a doutrina de segurança nacional, que sustentou o regime militar, deu sustentação ideológica para o regime militar. E esse documento ele foi produzido como um documento para influenciar, né, nas eleições presidenciais de 89. É um documento muito extenso, né, fala de vários assuntos, né, sobre política internacional, sobre a Amazônia, sobre a questão ambiental. E é um capítulo nesse documento que fala sobre a questão social. Um capítulo, né? E nesse capítulo, o documento da Escola Superior de Guerra aponta que a aplicação do modelo capitalista neoliberal, eles usam bem esse termo, né, mas a ideia é essa, ia gerar dois focos potenciais de desestabilização do sistema político. Tá, os dois focos que eles identificavam eram cinturões de miséria e o que eles chamavam de menores abandonados. O documento da Escola Superior de Guerra apontava que era necessário que se mantivessem aparatos e tecnologias repressivas para conter, né, esses dois focos de potenciais de estabilização. Chama a atenção disso, veja, porque esse documento mostra uma flexão política desse setor mais reacionário, que se nos anos 60 apontava que a esquerda era o inimigo interno, então era necessário manter um aparato repressivo brutal, um regime autoritário, para enfrentar esse inimigo interno. Tá, os inimigos internos, né, nessa década vital para um Brasil democrático, passam a ser o quê? As populações marginalizadas, populações das periferias. Taxativamente, né, no final desse capítulo, o documento fala que o Executivo, Legislativo e Judiciário poderão pedir o concurso das Forças Armadas para neutralizar esta horda de bandidos, neutralizá-los e mesmo destruí-los para que seja mantida a lei e a ordem. O que queria dizer isso nesse documento? Defendia que se mantivesse, né, a tutela das forças de segurança por parte das Forças Armadas, em oposição, né, a uma ideia corrente que estava presente nas discussões da Constituinte, de que o papel das Forças Armadas era meramente a defesa das fronteiras. Tá? Então, essa militarização da segurança pública se mantém, apesar de terminar o regime militar, e, né, a justificativa dessa concepção, defendida pela Escola Superior de Guerra, era que, se não há mais o inimigo interno do comunismo, né, há o inimigo interno aí da população das periferias que podem pôr em risco, segundo eles, né, a estabilidade do sistema democrático. Por que isso? Né? Porque a tendência a um aumento da concentração de renda faria, né, esses segmentos sociais aderirem à criminalidade como forma de sobrevivência, e isso poderia pôr em risco toda a estabilidade do sistema. Tá? Então, essa é a lógica da Escola Superior de Guerra que é o Negro, né, denunciou no primeiro Encontro Nacional de Cidades Negras, em 91, e a partir daí, então, o movimento negro começa a mobilizar contra esse processo de extermínio da população negra nas periferias. Apontava esse aspecto como aspecto
mais danoso, mais duro aí da aplicação do neoliberalismo. Bom, o que aconteceu, né? Quando chega 95, né, que é o ano dos 300 anos de Zumbi, quando o movimento negro organiza uma marcha a Brasília, tá? Naquele momento o movimento negro tem um acúmulo já de discussão de políticas públicas, né, de políticas de inclusão social, racial e tudo isso, e formula já, né, já tem um processo um pouco mais acumulado, formula já um programa de combate ao racismo a ser levado, né, ao então presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, que aprofunda, inclusive, o neoliberalismo. Isso é muito interessante, né, esse período aí, que é cheio de contradições, pelo seguinte, né, 95, né, essa marcha Brasília é realizada. Aqui são parênteses, né, é uma coisa interessante esse negócio da identidade étnico-racial. Ontem o Pelé fez 80 anos, né, e o Pelé é uma figura muito polêmica, né, muitas pessoas falam aí que o Pelé é um cara que nunca se assumiu como negro e tal, né, sem fazer nenhuma defesa de um lado ou de outro, né, mas assim, tem um fato que pouca gente sabe. O Pelé, em 95, ele era ministro dos esportes do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu fazia parte da executiva da Marcha Brasília e fui, nessa condição, junto com, né, vários outros colegas, a Sueli Carneiro, né, a Edna Roland, o Edson Cardoso, o Milton Barbosa, o João Jorge, né, enfim, né, um conjunto aí de o Ivanir, né, dos Santos, lá do Rio de Janeiro. Nós fomos a Brasília, um pouco antes da marcha, dia 20, para articular em Brasília, né, a estrutura da marcha, tudo isso. E nós tivemos uma audiência com o Pelé, né, que era ministro dos esportes. O Pelé nos recebe, é muito interessante isso, né? Ele garante, então ele faz a intermediação e garante uma audiência da executiva da marcha com o presidente da República, para nós entregarmos a pauta de reivindicações, né? E nós depois fomos ao Congresso Nacional e conseguimos também uma audiência pública, tá? E é muito interessante que o Pelé, ele vai à televisão e fala da marcha, né? Parece a reunião dele com a gente e tal, e isso divulgou muito a marcha, né? E ele faz uma defesa muito interessante, assim, lógico, com todas as limitações, falando que era importante, né, que a população negra votasse negros, né, para deputados, para a gente poder, de fato, ter essa visibilidade, né? Então, essa passagem do Pelé, eu gosto de destacar muito, né, porque pouca gente sabe, né? Então é falso dizer que o Pelé nunca teve uma... Não, ele teve, né? Nesse momento ele foi importante, né? Ele recebeu a executiva da marcha, né? Ele deu visibilidade para a marcha e, inclusive, intermediou essa audiência com o presidente da República, né? Só para você fazer parênteses, assim, que são fatos históricos, que muitas vezes são apagados, né? E na hora de a gente avaliar certas figuras, né? Mas aí, voltando aqui, né, a gente faz a Marcha Brasília, né, a gente entrega para o presidente da República um documento, né, contendo esse programa de várias medidas. E naquele momento, o Fernando Henrique Cardoso, ele nomeia um grupo de trabalho interministerial para pensar respostas, né, a essa pauta de reivindicações que nós apresentamos. E ele admite, pela primeira vez, que o Brasil... Primeira vez um chefe de Estado admite que o Brasil é um país racista, né? Foi em 95. Tá? O Brasil nunca teve, né, a admissão que o racismo é um problema do país, né? E o Fernando Cardoso, o primeiro chefe de Estado, que admite, não só naquele ato da marcha, né, mas também em vários fóruns internacionais. Ele vai participar da OEA, da ONU, por exemplo. Ele fala que o Brasil tem uma dívida, né? Tem um problema a ser resolvido com a questão aí do enfrentamento ao racismo. Isso foi em 95. 2001 está marcada a Conferência de Combate ao Racismo da ONU, em Durban, né? E a partir dessa ação nossa, né, do Movimento Negro, o Fernando Henrique Cardoso ele nomeia para presidir a Fundação Palmares a jornalista Dulce Pereira, que inclusive tem um histórico aí de militância do Movimento Negro, foi também fundadora do MNU, né? Jornalista, radialista, tinha programas sobre questão racial na Rádio Universidade de São Paulo, na Rádio USP. Ela assume a Fundação Palmares, né, que é um órgão do Ministério da Cultura voltada para a cultura afro-brasileira, que hoje é presidido por essa figura, né, nefasta aí, né, o Sérgio Camargo. E aí, a Dulce Pereira, então, ela se responsabiliza na construção de vários seminários temáticos, de vários pré-conferências, para dialogar o Estado com o movimento negro na construção do documento oficial que o Brasil levaria para a Conferência de Combate ao Racismo em Durban. O que vai acontecer, então? Em 2001, quando há a conferência em Durban, né, de combate ao racismo, o documento oficial que o Brasil apresenta, ele incorpora uma série de reivindicações do movimento negro,
né? Então, o Brasil se compromete, por exemplo, internacionalmente, a adotar ações afirmativas, a adotar políticas públicas de combate ao racismo. A posição do Brasil na conferência foi muito boa, né? Inclusive reconhecida, inclusive a relatora oficial da conferência foi uma brasileira, né? A Edna Roland, que também é uma histórica militante aí do movimento negro. Bom, o que vai acontecer então, né? Nós vamos ter alguns avanços mais efetivos nas ações afirmativas aí em 2003, já no governo Lula, né, com a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR. Tá? O problema que nós tínhamos apontado naquele momento é que era necessário um órgão, né, de gestão das políticas públicas, né, um órgão que tivesse o status aí próximo à presidência da República para gerir, né, para fazer essa articulação da gestão das políticas públicas. Né. Isso é obtido já no governo Lula, né, com a criação da CEPIR, com o Estado do Ministério, e a Matilde Ribeiro ela é nomeada. E aí, então, você tem avanços mais significativos, né? Você tem a aprovação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, né? Ela altera a LDB, depois ela é modificada pela 11.645, que inclui a temática indígena. Você tem a aprovação da lei que institui as cotas raciais nas universidades federais, aproveitando, né, inclusive, a experiência da Universidade de Brasília, que decidiu adotar a cota racial a partir de uma resolução do seu conselho universitário, ou também, né, no Rio de Janeiro, né, que foi uma das primeiras universidades, né, que tiveram cotas. A partir de uma lei estadual, as estaduais do Rio já tinham cotas raciais, então isso é normatizado para todas as federais. Você tem as cotas raciais no serviço público, você tem aprovação e sanção do Estatuto da Igualdade Racial, você tem as políticas públicas, né, de saúde para a mulher negra, enfim, né, não vou citar todas aqui, é um conjunto aí de políticas públicas que foram avançando a nível federal, estadual e alguns municípios. Tá? Então, o que aconteceu? Nós tivemos aí uma institucionalização muito forte, né, dessas reivindicações raciais, criação de órgãos e tudo isso. O que fez o Brasil ser reconhecido num relatório apresentado pela Rita Isaac, que é o enviado especial da ONU para direitos das minorias, com uma liderança regional no continente, né, na prática de ações afirmativas. Só que esse mesmo relatório da Rita Isaac, quer pegar um pouco esse aspecto aqui, acho que é interessante, ela aponta que tinha um gargalo no Brasil. Né? Apesar do avanço, né, que ela reconhecia, que é muito importante, havia um gargalo no Brasil. Né? Que gargalo que é esse? Ela percebia que, não obstante esses avanços institucionais realizados, né, o processo de extermínio contra a população negra nas periferias continuava. Ela apontava, por exemplo, a política de guerra às drogas, né, nas forças de segurança, tá? A militarização das polícias, né, o encarceramento em massa, enfim, uma série de aspectos aí. Ela apontava que são estruturas do Estado que não foram atingidas aí pelas políticas institucionais de ação afirmativa. Tá? Isso ocorreu, né? Bom, aí então o que nós temos, né? Essa contradição. Queria pegar a parte dessa contradição para a gente pensar em algumas questões teóricas que têm motivado a pensar nisso, né? Veja só, não obstante, eu acho, né, não quero aqui colocar em nenhum momento, né, que esses avanços institucionais, desde 88 na Constituinte, né, até as ações afirmativas mais recentes, não foram importantes, né? Pelo contrário, eles possibilitaram que negros e negras fossem para a universidade, que nós tenhamos hoje, por exemplo, uma geração de intelectuais negros e negras bastante significativa, produzindo coisas, né? Isso possibilitou uma maior visibilidade, inclusive, da temática racial, né, de ser debatida, né? Lógico que é insuficiente ainda, mas com muito mais quantidade nas universidades, né, nos meios de comunicação de massa e tudo isso. Então, isso é um fato, né? Nós temos aí hoje, né, uma situação muito diferente do que era nos anos 80, né? Posso falar isso de carteirinha, né? Sou um pouquinho mais velho, né? Acompanhei, né? Na minha época de criança, por exemplo, né, o Pelé era o nosso único ídolo negro, né, que deu certo. Hoje nós temos muito mais, né, até melhores, inclusive, que o Pelé, do ponto de vista político, né? Então isso é interessante e tal. Mas a situação da população negra, no geral, continua, né? Veja, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que 32 anos após a promulgação da Constituinte Cidadã, a população negra nas periferias, ela vive ainda com invasões de domicílios sem mandados de busca, ela vive com execuções extrajudiciais, ela vive com prisões ilegais, né? Ela vive, em alguns casos, né, em situações de toca de recolher. Tá? E por que isso acontece? Quer dizer, uma situação típica de uma ditadura. Né? Por que isso acontece? Né? Porque a democracia no Brasil nunca chegou na periferia. Tá? Nunca chegou. Então, apesar da institucionalização
né, das conquistas legais, né, essa institucionalidade não chega nesses territórios periféricos onde vive a maior parte da população negra. Isso é um dado objetivo. E, diante disso, né, o que eu considero que é importante, né, do ponto de vista teórico, intelectual, já que estamos aqui no debate, né, acadêmico, né, eu vejo que a gente precisa fazer uma pequena flexão teórica em relação a considerar o racismo no Brasil. Né? Na minha opinião, nós temos alguns erros, né, algumas incompreensões de como se manifesta o racismo, vou dizer teórico, né? A primeira questão é a gente pensar o racismo muito preso ainda a essa dinâmica dos direitos civis, a partir de uma influência que eu vejo muito forte do movimento negro norte-americano. Tá? Isso é fato. Tá? A experiência da luta antirracista nos Estados Unidos tem uma brutal influência no Brasil. Brutal influência pela própria visibilidade que ela tem, né? Os Estados Unidos é potência mundial, então o que acontece lá acaba tendo repercussão internacional. Tá? E segundo, que uma parte significativa de lideranças intelectuais negras foram formados a partir, né, foram formados em universidades americanas. Né? É muito importante a experiência norte-americana, só que nós temos algumas diferenças do ponto de vista histórico e estrutural. Então, acho que tem que ser levado em consideração. A primeira delas é que a população negra americana é 15%, daqui a 58%. A segunda, que os Estados Unidos é país central do capitalismo, o Brasil é país periférico. A terceira é que o processo de abolição da escravidão nos Estados Unidos foi muito diferente do Brasil. Ali havia um projeto de capitalismo nacional que enfrenta o escravismo, o norte contra sul, numa guerra civil, inclusive. Né? O escravismo não interessava naquele momento para a manutenção, para a construção daquele capitalismo nacional, e aí ele é derrotado. No Brasil, não. No Brasil, o escravismo era a base da economia colonial. Era a base da economia colonial. E a transição para o modelo do trabalho assalariado no Brasil, ela não se deu com uma ruptura, e sim com uma transição. Isso quem mostra muito bem é o Clóvis Moura, né, no livro dele, Dialética Radical do Brasil Negro. Uma transição. Tá? O capitalismo brasileiro ele foi implantado a partir de inversões externas, de inversões de capital estrangeiro, inglês particularmente, e nessas inversões, né, houve um acordo tácito entre essa burguesia transnacional que investia na construção das bases desse capitalismo brasileiro, com as elites escravocratas que, nesse acordo, ao mesmo tempo que concordavam em ser subalternas, né, nessa lógica do capital transnacional, tinham como contrapartida a manutenção de seus brutais privilégios, e para isso era necessário manter um contexto de superexploração, e isso era garantido pela manutenção do racismo estrutural. Isso legitimava o escravismo. Né? Então, isso é um dado interessante que o Clóvis Moura mostra, né, para mostrar como é que o capitalismo brasileiro, pelo contrário, ele não rompe com o escravismo e o racismo. Não, é uma transição e o racismo passa, inclusive, a sustentar um modelo de superexploração da mão de obra. Tá? Então, isso é um dado que é diferente dos Estados Unidos. Né? E aí, veja, o que acontece, né, por conta dessa influência. Né? Um outro elemento importante também que a gente tem que romper, tá? Nós temos que transcender, não romper, é uma influência muito forte de um certo pós-estruturalismo Foucaultiano na consideração das relações raciais. Pós-estruturalismo Foucaultiano, por exemplo, que, a partir dessa concepção do Foucault de microfísica do poder, vai pensar os processos de opressão racial a partir das dimensões comportamentais, que há uma capilaridade do poder, né, a partir das relações raciais, antirraciais, e que, então, né, os comportamentos, né, as relações estabelecidas entre brancos e negros são exercícios do poder. Tá, não discordo disso, é evidente que é exercício de poder, mas à medida que você reforça esse aspecto e começa a trabalhar, né, as questões comportamentais, né, dá a impressão que você vai ter uma visão do racismo como algo disfuncional, que pode ser, por exemplo, resolvida a partir de ações educativas, né, ou meramente, né, de você ter resistências permanentes, né, a processos de opressão racial, e deixa de lado o centro irradiador desse processo de opressão, que é o Estado. Tá? Que é o Estado. E isso explica, em parte, por exemplo, essa contradição aparente que existe entre termos um avanço nas políticas institucionais afirmativas, a manutenção do genocídio da população negra. Tá? Isso ocorre não por uma disfuncionalidade, com erro de rota, um problema de gestão. Não é esse o problema.
né? É a própria lógica do Estado brasileiro, que tem essa história, né, que tem essa formação a partir dessa transição do escravismo ao capitalismo, que leva a isso. Tá? Que leva a isso. A inclusão da população negra, né, vai ser sempre limitada quando ocorrer. Sempre limitada. E para essa limitação sempre vai estar sustentada e na manutenção desses processos de contenção e repressão da imensa massa da população negra que vive na periferia. Então, se não discutir Estado, isso é uma questão, né, a gente acaba perdendo um pouco o foco disso. Tá? Quando digo Estado, não estou pensando em Estado apenas no aparelho institucional governamental, mas o Estado aí é uma dimensão mais ampla, como diria Gramsci, né, o Estado dentro da dimensão estrita, né, da sociedade política, mas também, né, da dimensão ampla da sociedade civil, que o Gramsci chama de Estado ampliado, ou do alto-ser, né, dos aparelhos repressivos de Estado e os aparelhos ideológicos de Estado. Então, pensar o racismo nessas duas dimensões. Né? Essa é uma questão importante. É fato que esse pós-estruturalismo francês, Foucaultiano, por exemplo, Foucaultiano, Derridiano, né? Porque Foucault, mas não é só Foucault, né? Toda essa tradição francesa dos anos 60, né? Que depois ela tem uma praxis expressa na contracultura, né? Ela foi muito importante porque ela alargou o arquétipo do cidadão. Tá? Isso é um fato, né? A cidadania, né? A discussão da cidadania ela vai se alargando para outras dimensões. Aquela divisão clássica do que é esfera pública, esfera íntima, esfera privada, né, que o Habermas fala, por exemplo, na Constituição da própria, do arranjo institucional da democracia liberal, ela vai sendo tensionada à medida que demandas colocadas, por exemplo, no movimento feminista, faz com que certas situações que até então eram consideradas como espaço da dimensão da esfera íntima, esfera privada, a violência doméstica, por exemplo, passem a ser também consideradas dimensões da esfera pública. Tá? Então não é porque é nossa família que você pode fazer espancar sua esposa, espancar seus filhos, né? Você vai ter... Não, isso tem que ser normatizado do ponto de vista político. Então, você amplia a dimensão, o arquétipo do cidadão. O cidadão não é apenas, né, o direito ao voto, a liberdade de expressão, enfim, aquele conjunto de direitos no campo dos direitos civis, mas também os direitos, né, sociais, direitos dos grupos chamados minoritários, assim por diante. Então isso foi importante, né? Quer dizer, essa concepção pós-estruturalista, essa concepção da contracultura, foi importante que ela permitiu esse alargamento da arquétipo de cidadania. Né? Agora, o problema dessa discussão é que, veja, ela tem um limite quando nós observamos nações que não tiveram a constituição desse arranjo institucional da democracia liberal, que é o caso do Brasil, de forma mais efetiva. Esse é um grande problema que nós temos, né? Temos que repensar. Por essa razão, eu tenho, nos últimos tempos, me debruçado um pouco com as teorias decoloniais, particularmente aí do Henrique Dussel, né, do Aníbal Quijano e de vários outros. Aí, né? O Aníbal Quijano, particularmente, ele tem uma discussão muito interessante, que acho que vale a pena a gente refletir, que ele fala que a raça, né, é uma categoria mental da modernidade. Tá no texto dele, né, sobre o eurocentrismo e América Latina, né, ele formula um conceito que eu acho muito interessante, que chama colonialidade do poder, ou matriz colonial de poder, tá, que não se confunde com colonialismo. Mas o Quijano, quando ele vai propor isso, ele vai dizer o seguinte, né, nos países da América, né, em função da questão colonial, tá, se constituem padrões de poder no qual se mantém uma série de elementos político-ideológicos que colocam os países do continente numa condição subalterna no sistema mundo. E um dos elementos que ele acha central é a raça. A raça ele vai chamar de categoria mental da modernidade. Por que isso? Veja só, a narrativa que vai sustentar esse lugar central da experiência europeia como lugar universal, ela parte do pressuposto que a experiência histórica europeia, dessa Europa, na verdade, não a Europa como um todo, né, mas essa Europa colonizadora, né, a Europa aí mais da porção oriental, né, ocidental, veja, ela é a única herdeira das tradições helênicas. Então, toda a filosofia helênica, a filosofia grega clássica, né, ela passa por uma releitura no período medieval pela Igreja Católica, né, e depois você tem uma ruptura com essa ordem teológica, né, com a modernidade, e isso então significa o descortinar aí de uma possibilidade de emancipação a partir da racionalidade. O que o Quijano fala? Né, na verdade, o Henrique Dussel fala um pouco mais precisão em relação a isso, né, que isso é uma narrativa ideológica. Primeiramente, a tradição helênica, né, ela não é o grau zero da filosofia.
a tradição helênica, né, ela é herdeira de outras tradições civilizatórias anteriores a ela, como os fenícios e os egípcios. Segundo, né, que essa tradição helênica ela é diaspórica, ela vai se dispersar por outras experiências civilizatórias, como ele vai falar do Império Otomano alguns impérios bizantinos, né, e outras tradições civilizatórias, não necessariamente a tradição medieval na Europa, tá? E por conta disso, né, o que ele vai apontar é que a modernidade, toda a racionalidade da modernidade, ela é apenas uma perspectiva possível de você recuperar a dimensão da tradição helênica, né? Entretanto, como ela acontece nessa Europa, está com o poder da colonização, tá, ela se transforma em algo universal. O que vai acontecer, então? Os povos que não passaram por esse percurso histórico igual aos países colonizadores, né, eles acabam sempre sentindo-se como um delay, como um déficit de formação, um déficit histórico, que justifica, então, que você tenha como referência única de civilização a experiência europeia. Isso vai dar, por exemplo, nessa hegemonia epistemológica da tradição europeia, eurocêntrica, de você considerar os povos não brancos como povos não civilizados e bárbaros, e que a única forma de eles avançarem é aproximarem-se desses paradigmas societários, históricos, epistemológicos dos europeus, né, brancos, etc., né? E com base nisso, inclusive, né, pegando o que o Quijano vai dizer, que a ideia de raça, ela aparece uma categoria mental da modernidade. Veja, muito interessante isso, né, o Quijano vai falar. Porque esse projeto de político de hegemonia europeia, ele vai se sustentar um discurso racializado. Então, os europeus se atribuem-se à condição de brancos, apesar de uma diversidade enorme de povos na Europa, não são todos iguais, evidentemente, mas a ideia de criar um arquétipo, né, uma categoria única, brancos, né, para unificar essa tradição como tradição primeira, né, central, normativa. A mesma coisa, a atribuição na categoria indígenas, né, para todos os povos originários das Américas. A gente sabe que são milhares de povos, diferentes, inclusive, né, aqui nas Américas, todos são indígenas, assim como povos negros, né, para toda a diversidade de povos na África. Tá? Então, essa classificação racial, que inclusive nós temos como referência para pensar as lutas antirracistas, ela é construída a partir da ótica do colonizador e justifica todo esse processo aí de opressão construído, né? Bom, o que o Quijano aponta, né, que achei muito interessante, né? Veja, é tão capcioso essa narrativa que esse projeto da modernidade, né, que se apresenta como, né, o ápice das possibilidades emancipatórias da humanidade, embora ele se apresente como universal, ele nunca pode ser universalizado, porque ele é baseado, do ponto de vista da sustentação econômica, na opressão dos povos não brancos, né? E ele aponta uma experiência muito interessante, como exemplo disso, né? A Revolução Haitiana. Tá? A Revolução Haitiana, que foi liderada por ex-escravos, né, negros no Haiti, tinham como bandeira principal justamente, né, trazer os valores presentes nas revoluções iluministas da França, no século XVIII, para o povo haitiano. Qual foi a resposta da França? Brutal opressão. A brutal opressão, né? Por que eu estou colocando isso? Veja só, né? O que os povos originários, os povos afrodescendentes realizam nas suas lutas, nada mais são do que a reivindicação desses valores presentes nesse arranjo liberal. Ser cidadão, direito à vida, direito social, tudo isso, né? Qual é a resposta dada pelas classes dominantes? É a brutal repressão. Então, mesmo democracias, né, consolidadas do ponto de vista formal, como no Brasil, por exemplo, como volto a dizer, 32 anos após a promulgação da Constituinte, nós estamos vendo aí situações em que os povos das periferias vivem situações típicas de regimes autoritários. E vou além, né? Porque isso não é disfuncional, né? Eu assim, acho importante a gente apontar isso. Não é disfuncional, né? Não é disfuncional porque você vai observar que mesmo aquelas instituições que deveriam, inclusive, né, guardar ou, né, garantir a manutenção dessa ordem democrática liberal, são feitas para isso, né, legitimam esse tipo de processo. Vou pegar o jornalismo, já que eu sou jornalista, né, a área que eu atuo, né, é onde mais escuto, né? Como é que o jornalismo trata os casos de violência nas periferias? Você tem dois tipos de tratamento. Uma delas é esse jornalismo mais sensacionalista, os programas de televisão no fim da tarde, que faz uma defesa aberta, né, sem rodeios, né, da violência policial.
Inclusive, por exemplo, desrespeitando uma norma clássica que está no Código Jurídico Brasileiro, de que ninguém é culpado até que a sentença transite em julgado. Tá? Então, já culpa, né, sujeito quando é pego pela polícia. Nem sequer foi julgado em uma instância. Tá? Isso é uma coisa muito interessante de pegar, né? Como é que você vai tendo essa narrativa vai sendo sistematizada, vai sendo solidificada para esse jornalismo. Mas eu vou mais além, né? Mesmo na imprensa dita séria, a imprensa que não tem esse tipo de narrativa, nos jornais que nós lemos, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, né, os jornais que a gente vê, que a gente consome, quando você tem caso, primeiro você tem uma invisibilidade da periferia, né? Isso é óbvio, né? A periferia não existe para esses veículos, né? Mas quando aparece casos de tragédia sempre, a gente observa que quando há casos, por exemplo, de chacinas, de violências policiais nesses bairros, né, nessas localidades, tá? Claro, né? Você tem uma postura até, né, de crítica a essa ação policial, mas notem vocês que a informação principal que os jornalistas fazem ou buscam quando fazem isso é se aquelas vítimas da violência policial tinham ou não passagens pela polícia. Quase sempre é o segundo parágrafo de qualquer matéria, né? Como se ter passagem pela polícia justificasse ou legitimasse uma ação policial como essa, né? Você ser assassinado. Ora, o papel da polícia é prender a pessoa, se tiver mandado de prisão, averiguar tudo isso. Nunca é matar, não tem pena de morte no Brasil. E se tiver pena de morte, não é a polícia que vai executar isso, né? Tem todo um processo para chegar nisso. Tá? Então veja como é que você vai tendo aí, até nesse jornalismo dito sério, uma certa consolidação desses valores que justificam esses aspectos. Frases, por exemplo, como o brasileiro não sabe votar. Tá? Sabe votar, né? Frases, por exemplo, que legitimam golpes de Estado em países da América Latina, dizendo que sempre é uma confusão, uma bagunça, a democracia não funciona e tudo isso. Tá? Essas frases, esse tipo de pensamento é justamente a legitimação disso que o Quijano chama de padrão colonial de poder. Né? Então eu vejo, né, já concluindo aqui, para a gente abrir para o debate, né, que é necessário que a gente faça uma flexão teórica para pensar as relações internacionais no Brasil, discutir como é que elas se realizam, primeiramente, num país de maioria negra, segundo, né, num país com uma democracia incipiente, que não chega na periferia, e terceiro, num país marcado por um padrão colonial de poder com todas as características que os teóricos aí decoloniais apontam. Tá? Então, eu vejo que é necessário, a partir dessas perspectivas epistemológicas, que nós pensemos como é que se constitui, então, essas relações raciais no Brasil. Tá? Então, se nós ficarmos ainda presos a essas perspectivas epistemológicas pós-estruturalistas do comportamento, né, ou restrito apenas a direitos civis, a gente não consegue responder algumas coisas. Não consegue responder. Eu vejo muitas vezes, né, que a apropriação dessas perspectivas epistemológicas, elas respondem, pós-estruturalistas, elas respondem a demandas particulares nossas, que eu digo nossas intelectuais negros acadêmicos. Né? Claro, a gente está numa situação aí, né, um pouco melhor que a maior parte da população negra no Brasil, então a gente consegue frequentar alguns espaços brancos, né, como a universidade, por exemplo, né, os espaços intelectuais, né, até espaços aí de lazer, né, que uma parte da população negra não frequenta. E é claro, nesse espaço nós somos estranhos, nós somos minoritários. Né? Então aí, essa discussão ela acaba respondendo a essa situação específica que a gente vive. Mas isso não responde, né, à totalidade da situação da população negra brasileira. Tá? Não responde. A população negra na periferia, por exemplo, não necessariamente ela discute identidade a partir dessa nossa perspectiva de uma identidade racializada, o que não significa que ela não percebe o racismo. Ela percebe o racismo de uma outra forma. Né? O protagonismo negro nas periferias não é exatamente o protagonismo que a gente espera, a gente imagina que deve ser. Tá? A minha companheira, a Eliette Barbosa, ela defendeu aí na PUC São Paulo mesmo, com Salvador Sandoval, a sua dissertação de mestrado, né, e publicou em livro, chama Negras Lideranças, né? Ela está doutorada agora com Salvador Sandoval também.
E nesse livro dela, né, nessa dissertação do livro dela, muito interessante, ela fala, né, que, ao contrário que a gente imagina, as mulheres negras têm um papel fundamental na organização dos movimentos sociais da periferia. Elas protagonizam. Tá? Agora, nem sempre fazendo esse discurso racializado, mas o racismo percebido. Por quê? Percebe que o lugar que elas estão é produto do racismo, na periferia. Né? Percebe que a única forma de resolver aquilo é por ações coletivas. Né? E percebe que a única forma de superar o racismo é a partir da conquista da luta por políticas públicas. Veja, isso se conecta com a ideia que eu falei, né, que nada mais é do que você estender os direitos, né, ou a concepção de estabilidade presente nos arranjos institucionais liberais criados pela modernidade. Né? Só que há uma negação. Né? A elite da modernidade nega essa modernidade para a população da periferia. Porque para manter a modernidade nessa elite da modernidade é necessário negar esse direito. Né? E aí então coloca com responsabilidade do não acesso a isso na própria população que não teria a capacidade, a competência para chegar nessa condição. Né? Nesse sentido, o que vai acontecer? Nós temos uma situação muito interessante no Brasil, que a cidadania, ao invés de ser um valor universal, passa a ser um privilégio de alguns que tem que ser conquistado por uma pretensa competência. Tá? Então, eu queria trazer essas questões para a gente refletir, né, apontar que, embora existem... Né, é muito variável, né, essa corrente aí dos decoloniais, mas eu vejo que é importante nós começarmos termos uma virada teórica, intelectual, para nós pensarmos, de fato, como a gente consegue pensar conceitos teóricos que respondem a essa realidade particular, singular, né, do Brasil, da população negra brasileira. Tá? Então, obrigado, fico por aqui na pergunta, resposta, no debate aí nosso, a gente pode aprofundar algumas coisas. Obrigado, professor, pela fala. O senhor acabou suscitando algumas discussões que aconteceram na mesa de ontem, que falava sobre política e identidade, e eu queria, já aproveitando a fala do senhor, colocar algumas coisas da própria fala do senhor. Não estaria faltando, por exemplo, na parte teórica do nosso conhecimento, devolvermos a posição a algumas pessoas, como, por exemplo, Lélia Gonzalez, porque ela faz uma discussão do que é o brasileiro, né? Ela puxa, trazendo o que é essa cultura brasileira e já mostrando, de fato, a posição discriminada da população negra e marginalizada dentro da sociedade. E ela cunha alguns termos que o senhor veio falando, e eu fui pensando que eu estava lendo esses dias a Lélia Gonzalez, por exemplo, o termo americanidade. Porque o senhor falou, por exemplo, da Revolução do Haiti, e trazendo a Revolução do Haiti, ela foi um cisma para a própria intelectualidade brasileira. E nessa formação, nós saímos de um racismo científico, que vem da parte imperial, começando a primeira parte da primeira República Brasileira, e ela vai mudando, vai ganhando um outro caráter, que se chama-se o mito da democracia racial, que o senhor também colocou aí. E eu queria chamar a atenção e provocar o senhor, né, seria uma provocação, porque muitos intelectuais falam que o Brasil é desorganizado e não tem uma estrutura até para lidar com certos padrões. Mas o que eu vi aí, por exemplo, o Brasil, no caso do racismo, ele já tinha o apartheid como exemplo nos Estados Unidos, na África do Sul, e um modelo de discriminação do Jim Crow dentro dos Estados Unidos. E eu vejo, né, conforme lendo Lélia Gonzalez e alguns outros autores, como o próprio Abdias do Nascimento, que o projeto brasileiro ele foi refinado. Ele é muito mais trabalhado do que os outros processos. Aí, para mim, a cunha da fala do professor Kabengele Mununga, que fala que o racismo brasileiro é o crime perfeito, porque ele conseguiu refinar de tal forma que criou uma ambiguidade. Que parece que parece que não é, e aí diferentes grupos aí
as mulheres negras periféricas, elas têm que enfrentar e enfrentam de uma parte, só que dentro, como nós chegamos nesse mundo da intelectualidade, nós vemos a falta desses autores negros que foram fundamentais, por exemplo, para o MNU. Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, e a Lélia Gonzalez, ela fala do português. Ao invés dessa formação que nós tentamos, né, a intelectualidade nacional tentou fazer do universalismo europeu para a cultura brasileira, a Lélia Gonzalez ela consegue provar que dentro da linguística nacional, nós temos muito da língua iorubá e dos grupos africanos. Então, houve uma inversão de valor pelo poder, como o senhor mesmo colocou, a colonialidade do poder dominando as massas e dificultando o acesso. E aí eu vou, para finalizar, para a gente dar espaço para o pessoal falar também, no caso da educação, embora nós olhemos as políticas de ações afirmativas, e o senhor muito bem na fala do senhor, o senhor falou o atraso que demorou para chegar na USP, nós vemos que a educação, mesmo com todas essas políticas, ela se torna uma coisa difícil para a pessoa negra dentro da universidade, por exemplo. A minha pesquisa, eu versei sobre uma jovem negra universitária, e aí vai mostrando muito dos dilemas que essa jovem negra enfrenta, chegando a passar fome dentro da universidade, porque o pai é um servente, é um pedreiro que não tem serviço, ele faz trabalho de bicos esporádicos, e a própria mãe dela é uma auxiliar de limpeza, então ela não tem estrutura. E o quanto, mesmo com as ações afirmativas, o quanto nós precisamos andar para que esse jovem negro, ele de fato, ele consiga entrar dentro desse cerne educacional e vivê-lo. Porque o que eu acompanho algumas coisas, e eu venho pesquisando muito sobre isso, uma quantidade muito grande de jovens saindo da universidade por não ter condições estruturais, mas quando é dado certa estrutura para esse jovem, mesmo como a Sofia, que eu coloco, eu dou o nome para ela de Sofia, ela se reinventa, e os números estão mostrando que esses jovens, com todas as dificuldades, eles estão fazendo de tudo para ficar dentro da universidade. E a segunda parte, para finalizar, aí eu vou para o grupo, agora já dentro do doutorado, eu procuro a representatividade do professor docente universitário. E falar, já que é a área do jornalismo, falar da representatividade de um número muito pequeno de mestres e doutores. Nós chegamos a ter, infelizmente, 13% de professores negros com doutorado. Isso são algumas marcas que aí eu coloco dessa forma, né? A política de ações afirmativas foi muito bem acertada, mas que precisa de avanços aqui para frente. É isso, professor. Eu posso fazer um comentário / pergunta, emendando o que o Cláudio está falando? Pode sim, pode falar, por favor. Eu também estava pensando sobre as políticas públicas que o professor Denis estava comentando, e refletindo sobre algumas falas, algumas cenas, né, que eu venho ouvindo sobre as políticas afirmativas. É muito nítido, né, também nas graduações de psicologia, por exemplo, o quanto tem muito mais pessoas brancas frequentando as universidades, e sim, né, de modo geral, principalmente nas faculdades públicas, é difícil para todas as pessoas, porque é uma outra classe que está acessando o ensino superior dos anos para cá, mas sim, é uma dificuldade muito maior, pelo que eu percebo, pelo que eu venho ouvindo dos alunos, da população periférica, que geralmente é negra, né?
E aí eu fico pensando, assim, né, o quanto ainda é tão recente, acho que de 2012, né, que acho que foi publicada a legislação sobre políticas afirmativas, e o quanto que a gente ainda precisa avançar, né, o quanto ainda é uma questão para as próprias universidades, né, então, na própria PUC, por exemplo, né, eu conheço alguns professores que não são a favor das políticas afirmativas, né, então o quanto que a gente ainda precisa avançar nesse debate dentro das faculdades e das universidades. E também eu fiquei refletindo sobre o quanto isso está claro nas escolas estaduais, né? Eu trabalhei alguns anos, acompanhei, né, alguns anos, principalmente secundaristas, e em nenhuma das escolas que eu conheci tinha o debate da questão racial nas escolas. E quando eu encontrava alguns professores que tentavam produzir esse debate dentro das escolas, eles encontravam muita dificuldade. Uma própria dificuldade dos próprios professores em assumir e discutir sobre isso dentro das escolas, sendo que isso já está dentro da política pública das escolas estaduais, né? Já é um item considerado importante e tal. E uma outra coisa que eu também fiquei pensando, por conta de, então, todo esse contexto histórico, né, o professor estava apontando sobre a colonização e dessa dificuldade de inserir esses temas nas políticas públicas, o quanto isso também interfere na identidade dessas pessoas, né? Então, conheço alguns profissionais que também atendem e recebem essas demandas na clínica, né, na psicologia, e o quanto, assim, é difícil, né, trabalhar isso, porque no mundo real, como a gente vai trabalhar com psicológicos, se no mundo real é tão complicado, e é uma vivência de uma inclusão perversa, né, no dia a dia. Então, é isso, fiquei pensando sobre a identidade, né, nesses contextos aí. Eu posso responder? Como é que vai ser? Vai ser blocos, Cláudio? Pode, professor, por favor. Não fica muita pergunta, professor. Tá bom. Assim, pegando um pouco no Cláudio, né, pegou, assim, só uma coisa interessante, né, a Revolução Haitiana. O C.R. James, ele fala muito, no livro dele, Jacobinos Negros, né, não tem português esse livro, felizmente, ele fala muito de um apagamento histórico dessa experiência haitiana. Isso é muito interessante. Quando você apaga historicamente certas narrativas, né, certos fatos históricos, você também acaba apagando a presença, né, o protagonismo desses sujeitos. Então, a Revolução Haitiana pouco se fala. Né? Por exemplo, o exército haitiano foi o primeiro a derrotar Napoleão. A primeira derrota de Napoleão foi no Haiti, não foi no Waterloo. Né? Isso na história geral não coloca isso. Né? E há um apagamento histórico, né? Inclusive, toda a ação do imperialismo contra o Haiti, né, é responsável da situação atual do Haiti. Tá? Essa ousadia, né, dos haitianos, um preço, né, que eles pagavam muito alto. Né? Porque o que está acontecendo hoje no Haiti é produto desse cerco, né, que o Haiti sofreu, né, historicamente, por conta dessa ousadia de fazer isso. E no Brasil, essa revolução ela teve influência, né, com a chamada Rota dos Búzios, no final do século XVIII, né, a Inconfidência Baiana, ou Guerra dos Alfaiates, né, que foi um projeto, muito interessante, né, a Rota dos Búzios, foi um movimento muito mais avançado que a Inconfidência Mineira, embora a Mineira ficou na história, né, você tem até feriado, tudo isso, os líderes, por exemplo, os mártires, né, da Inconfidência Baiana, sequer as pessoas sabem os nomes deles, né, porque são 4 negros, né, jovens trabalhadores que foram, né, condenados à morte, enforcados e esquartejados com Tiradentes. O Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga das Virgens e o João de Deus. Tá? Você tem uma praça em Salvador, pequena, né? Tem apenas os nomes ali gravados na calçada e as pessoas até pisam em cima, né? Nem sabem do que se trata. Tal, né? Então, você tem os silenciamentos históricos também que atuam nesse processo aí de construção do racismo. Né? Então, esse exemplo aí da Guerra dos Alfaiates. E, Cláudio, você tem razão, concordo com você. Né? Essa ideia de que o Brasil é organizado não é bem assim. Tá?
Na verdade, essa ideia de Brasil desorganizado é também uma expressão desse matriz colonial de poder. Os caras não conseguem se organizar, né? Não são capazes de constituir uma racionalidade. Pelo contrário, tá? Você tem um processo muito sofisticado de construção do sistema de poder no Brasil. E é importante nós entendermos isso. É claro que o racismo, à primeira vista, ele aparece como algo tosco, né? Algo grosseiro. Tá? Você pega essa mulher aí que foi pega aí, né, fazendo injúria racial, racismo, tal, né? Porque eu sou racista mesmo, né? Já filmaram, tal. Essa figura aí é uma figura tosca, né? Uma figura, né? Com tudo, né? É difícil você ver sofisticação teórica num comportamento como esse, né? E os comportamentos preconceituosos são visibilizados, né? Eles aparecem como algo muito disfuncional, algo tosco, tudo condenável, etc. Mas esse tipo de prática acontece porque é um contexto possibilitador, né? Essa discussão muito interessante é do Ignacio Martín Baró, né, psicólogo espanhol radicado em El Salvador, né, já falecido, que ele fala que as violências acontecem porque há contextos possibilitadores da violência, né? Então, o racismo é a mesma coisa, há um contexto que possibilita que pessoas como essa tenham esse tipo de comportamento. Por isso não é disfuncional, ele é funcional porque está adequado ao contexto que está estabelecido, né? Por exemplo, vou mostrar um pouco a sofisticação do que é isso. No primeiro Congresso Mundial das Raças, realizado em Londres, em 1911, o diretor-presidente do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, o João Batista Lacerda, ele apresenta a solução brasileira de branqueamento como uma técnica, uma tecnologia eficaz e limpa de extermínio. Ele vai ensinar, inclusive, né, os nazifascistas na Europa, né, a extrema-direita europeia, né, de como fazer um genocídio limpo. O Brasil tem a solução para isso. Essa política de branqueamento da população. Né? Quando o Estado, né, absorve as teorias da eugenia e da antropologia criminal, vai criando todas as interdições, né, a ideologia do branqueamento, e ele vai entender aquilo como uma forma de você, de fato, apagar a história negra, a miscigenação, como uma forma de você branquear, acabar com a presença negra, né, em países como o Brasil. Tá? E ele apresenta, inclusive, na sua exposição, um quadro chamado A Redenção de Cã, que mostra 3 gerações de uma família, né? Uma mulher negra, né? Aí outra, né, mais clara, até chegar ao último branco, né? Então, essa escala vai branqueando. Esse quadro mostra isso, e tem uma criança bem branquinha no colo de uma delas, né? Qual é a ideia? Você olha, à medida que você vai incentivando a miscigenação, você vai branqueando e vai melhorando a raça. Essa é a política limpa de extermínio que estamos praticando no Brasil. Tá? Ele apresenta isso como um paper, né? Como uma exposição teórica nesse congresso realizado em Londres, em 1911. Né? Onde que está tosco nisso? É algo extremamente sofisticado. Tá sofisticado. Que possibilita, por exemplo, é muito interessante, né, as classes brasileiras. É uma classe, por exemplo, que ela, ao mesmo tempo, que ela oprime brutalmente a população negra, oprime a população pobre, que ela defende, né, a violência policial, e ela faz uma festa e chama, né, um conjunto de samba para tocar samba na feijoada dele. Tá lá, tocando lá samba, etc. Por exemplo. Faz isso, sem nenhum tipo de constrangimento. Tá? Sem nenhum tipo de constrangimento. Então, eu acho que isso é uma sofisticação de poder estabelecida. Tá? Por isso que a gente não pode... Essa é a grande questão que a gente tem que colocar. Né? Primeiramente, o contexto das relações raciais no Brasil, ele tem uma singularidade e uma sofisticação. Tá? E a partir desse contexto, o que é importante nós entendemos? Primeiro, como os comportamentos preconceituosos atuam em vários... realizam em vários momentos, a partir desse contexto possibilitador, e que identidades são constituídas a partir disso. Porque a identidade, já respondendo, né, a outra pergunta, identidade, ela não é algo dado, é algo construído. A identidade é um processo político de construção. Né? Porque a identidade se constrói a partir disso. O Clóvis Moura, no livro Dialética Radical do Brasileiro, na segunda parte do livro, ele fala uma coisa muito interessante, assim, né? Ele fala o seguinte, ó, pegando a questão dos intelectuais negros, né? Ele fala assim, o intelectual negro, ele constantemente se vê numa situação de ajustamento e desajustamento. Tá? Por que isso? Porque ele é um desajustado por ser negro. Tá? Nós somos desajustados, né, na universidade, nós somos negros, né? Não só pela cor da nossa pele, mas também pela nossa história, nosso percurso. Só para dar um exemplo, eu participei de uma banca de mestrado na Faculdade de Direito uma vez. Uma menina branca, né? Ela fez uma tese muito legal sobre as cotas raciais. Mostra que é constitucional, cota racial, tudo isso. Conta aquela discussão ainda, né, a nível jurídico, né, se as cotas eram constitucionais ou não. E ela foi uma tese defendendo, né? Ela foi orientada pela professora Eunice Prudente, uma professora negra lá da Faculdade de Direito.
E aí foi assim, eu cheguei, a mulher deve ter uns 30 anos, 31 anos, por exemplo, muito jovem, né? A família dela tava lá, mãe, tia, tudo isso. Aí, eu cheguei, né? Comecei a falar, perguntei se ela era advogada, né? Que direito e tal. Eu falei, não, eu sou juíza. Né? Ela é juíza. 31 anos, juíza. Ela é juiz de uma comarca, acho que lá na região de Registro, parece, não tenho certeza, lá no Vale do Ribeira. Né? Eu fiquei pensando assim, né? 31 anos, né? Juíza. Ela vai decidir, por exemplo, se a pessoa vai ser presa ou não, condenada ou não, né? 31 anos, né? Com poder, é muito interessante, assim, né? Ela tem um poder institucional, em termos de Estado, acima da banca. A professora Eunice, né? Naquele momento, sim, a Eunice tinha poder ali, era a professora dela. Mas passou aquele momento, né? Passou aquela relação pontual da universidade, acabou. Do ponto de vista, né, o resto da vida dela, né, enquanto ela for como juíza, vai aposentar, né, o cargo é vitalício, né, aposentar com 70 e poucos anos aí, com salário integral, tá resolvido, né? Só que pontualmente naquele momento, né, ela precisou, né, da professora Eunice para orientá-la naquele momento lá, resolveu aquilo lá, tá resolvido. E aí, depois, assim, né, aí falei com a mãe dela é promotora, tá, a mãe dela, né, a tia dela também era juíza. Aí você vê, assim, você tem um percurso histórico, você tem uma tradição, uma linhagem familiar, né, que a gente não tem. Ainda que você esteja na universidade, por exemplo, você é professor universitário, você é doutor, você é associado, tal, você tenta subir na carreira acadêmica, que já é difícil, você vai ver uma pessoa igual a você, até abaixo de você, por exemplo, branca, ela vai ter uma estrutura anterior a ele muito mais tranquila. Porque a gente, embora nós conseguimos furar as barreiras, nós temos uma galera atrás da gente, é uma família ali. Nós temos uma mãe ali que está ralando um umbigo no fogão, por exemplo, ainda está com uma doméstica. Temos irmãos aí com dificuldades. A gente tem toda uma galera que está segurando a bronca. Nós somos exceções. Acho que eu quero chamar muita atenção disso. Nós somos exceções, né, a um regramento institucional colocado, que o nosso lugar é a periferia. A gente furou, a gente entra na exceção. Exceção, inclusive, que serve para a direita dizer que não tem raça no Brasil. Temos até negros aqui na universidade. Temos a Maju Coutinho na Globo. Está dando esse aspecto. Tá? A narrativa, inclusive, aproveita-se disso, né, para poder apagar o racismo estrutural. Tá? Então, nesse sentido, querendo ou não, nós somos desajustados nessa perspectiva institucional. Tá? E aí o problema que nós temos, aí que dá o que o Clóvis Moura fala, que nos cria uma ansiedade permanente, acho que é importante discutir isso, que identidade que nós vamos criar a partir disso, né? Porque a gente tem que se ajustar. Que para a gente ser reconhecido como intelectual, nós temos que cumprir uma série de normas, procedimentos que a instituição nos coloca. Temos que produzir, nós temos que, né, ter uma participação, uma sofisticação intelectual, tudo isso. Né? Muitas vezes acima da média, porque nós temos esse defeito de cor, como diria a Ana Maria Gonçalves, né, naquele livro belíssimo, que nos coloca uma demanda muito maior que isso. Então, veja que loucura que é o que é ser intelectual negro. Né? Agora, que identidade a gente constrói a partir disso? Tá? A gente constrói a partir disso. Eu estou colocando isso para mostrar para a gente refletir. Veja, a situação que a gente, embora socialmente, a gente evidentemente não está numa situação igual, né? Aquele jovem na periferia, na quebrada, não está na situação, não estamos, né? Ainda bem, não estamos naquela situação mais dura, tá? Mas vejam vocês, né, que essa dimensão de periferização da condição negra, ela é permanente, independente da nossa eventual furada de bolha, conquista social. Porque se ela não é explícita do ponto de vista socioeconômico, mas ela vai ser simbólica quando você está no espaço que não é seu, no espaço que é branco. Tá? Então, esse desajustamento justamente é permanente. E o Clóvis Moura fala, né? É uma situação que é uma ressignificação simbólica da situação da senzala. Está sempre lá com medo de uma chicotada nas costas. Então, acho que a partir disso que a gente começa a pensar, né? E aí eu vejo, qual é o problema que eu vejo, muitas vezes, da importação de alguns paradigmas norte-americanos, né? Uma coisa que eu acho muito complicada, tá? Um conceito que eu acho muito complicado, né? Entendo que dá para fazer uma ressignificação, é o de empoderamento. E eu tenho muitas restrições desse conceito, muitas restrições. Né? Primeiramente, ele foi formulado, e a Nancy Fraser mostra isso num texto dela muito legal, chamado Neoliberalismo Progressista, que esse conceito foi construído a partir, né, de uma perspectiva neoliberal no governo Bill Clinton, com grandes setores do capital, no sentido de apropriar-se das demandas da diversidade e transformá-las em perspectiva de mercado.
Isso que a Bell Hooks chama de uma comoditização da diversidade. Então, quem empoderar? Você vai formar algumas pessoas, ó, tá vendo aqui, né? Então, aí, o grande capital faz isso. Você deixa de questionar a estrutura e você vai retornar, então, para perspectivas pontuais, né? Por isso, toma muito cuidado, porque eu volto a dizer, né? O risco que tem, do ponto de vista teórico, dessa base central no pós-estruturalismo Foucaultiano. Porque não é um comportamento, não é empresário bonzinho ou malzinho, não é essa a questão. Eu acho muito complicado, acho que a gente está tendo uma armadilha teórica, e perigosa, inclusive, para a nossa luta. Tá? Perigosa, né? Porque a gente perde a noção de estrutura. Tá? Isso é um problema muito sério, né? Então, veja, esse aspecto aí, né, que eu estou contando, né, de você pegar essa do empoderamento, então, você está jogando no pessoal, na pessoa, no indivíduo, a responsabilidade de furar a bolha. Só que mesmo que você tenha ações que dependem só de você, por exemplo, na universidade, você sempre é um ser coletivo. Sempre. Tá? Eu sei que é duro isso, mas veja, se a gente não tiver essa conexão com essa dimensão coletiva histórica de quem nós somos, tá? A gente vai cair numa frustração tremenda, vai cair numa rebeldia, muitas vezes, que eu vejo, né, em vários jovens negros e negras na universidade, por exemplo, muito intensa, porque acredita na possibilidade de inserção, não consegue, aí entra numa rebeldia, né, muito mais movida por uma frustração pessoal do que necessariamente uma visão política. Então, todo mundo vira inimigo, não é até meio paranoico, né? É um negócio muito complicado isso, né? Se a gente não tiver noção dos limites institucionais que existem, que se abrem pontualmente para nós, e que nós somos sempre, independente da nossa vontade de ser de coletivos, então você não forma uma identidade a partir disso. Por isso que não é individual, ela é coletiva. Se a gente não tiver noção histórica, né, do lugar social imposto pela estrutura social do capitalismo e da matriz colonial de poder para nós, enquanto homens e mulheres negras, né? E que, a partir desse lugar, a gente pensar que tipo de identidade, de resistência, de construção, de transcendência, a gente tem que construir, aí fica muito complicado de pensar a identidade. Tá? Hoje a gente vai cair num essencialismo, que eu acho perigoso também. Estou vendo essa discussão de um retorno, o branco é assim mesmo, o negro é assim mesmo, isso pode dar margem ao retorno na ideia do racismo científico. É perigoso essa ideia, essa essencialidade. Né? Essa ideia de, vamos retornar para a África, vamos à África, a África não é uma coisa só, primeiramente, né? E tem que superar essa visão romântica do que é a África. Tá? E a gente se desconecta, né, do que é a experiência nossa enquanto negros e negras brasileiras. Claro, a Lélia Gonzalez é fantástica, né? Eu lamento muito que as pessoas não conhecem a fundo a sua obra. Tá? Uma coisa, por exemplo, que eu faço muita crítica, né? Eu gosto muito da Pat Collins, eu gosto muito mesmo. Mas muita coisa que ela fala hoje, a Lélia Gonzalez falou tempos atrás. O conceito da Pat Collins, por exemplo, de imagem de controle, é da Lélia Gonzalez. Agora, uma Pat Collins americana parece que é um certo babação de ovo. Né? Isso me incomoda profundamente nisso. Sabe? Profundamente. A própria Angela Davis, quando veio ao Brasil, no ano passado, em Salvador, ela falou o seguinte: olha, não sei porque vocês me convidam toda hora. Nós, americanas, é que temos que aprender com vocês brasileiras. Tá, por que não lê Lélia Gonzalez? Por que não lê Clóvis Moura? Por que não lê Beatriz Nascimento? Né? Eu não estou assim negando a importância das pensadoras norte-americanas. A Bell Hooks é maravilhosa. A Pat Collins também, a Angela Davis, eu sou fã dela. Mas é um fato, elas estudam a partir da realidade norte-americana. Estados Unidos, que não é igual ao do Brasil. Não é igual ao do Brasil. Por que nós não estudamos estudiosos afro-latinos? Tá? Tem estudos da Colômbia. A Colômbia tem uma experiência fantástica luta antirracista. Tá? Os palenques, nós não conhecemos, não chega aqui. Não, os histórias decoloniais nós não estudamos. Então eu fico assim, incomodadíssimo com isso. Acho que é um problema muito sério, de colonização do conhecimento do saber, inclusive aqui da população dos intelectuais negros do Brasil. E a gente não vai conseguir ter respostas para a situação que a gente vive. Tá? Essa é a questão que eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho. Professor, já puxando o gancho do senhor, a professora Cecília, ela falou se, quando temos que discutir o racismo, né, temos que rever a posição da branquitude também. Tá? E aí também, eu queria usar a Lélia, eu acho ela muito hábil, ela uma mente fora do tempo dela. Eu
eu comparo ela ao mesmo nível de Fanon e outros intelectuais. A Lélia Gonzalez usa o termo do W. Du Bois, da dupla consciência, e do salário do branco, que esse refluxo que está acontecendo na sociedade brasileira, por exemplo, é muito bem explicado pelo pensamento do Du Bois. Enquanto eu tinha na sociedade um grupo negro marginalizado, jogado lá embaixo, a qual não tinha espaços de vivência, ótimo, beleza, o branco da periferia está sofrendo, mas ele tem um grupo que está pior que ele. Ao passo que políticas de ações afirmativas venham colocar jovens negros na universidade e dar alguns espaços de visibilidade com muito sofrimento, tem que ser pontuado isso, porque é uma experiência, como o senhor bem colocou aí agora, de um jovem branco universitário, é diferente de um jovem negro universitário em diversas questões, como o senhor também colocou muito bem pontuado, e eu queria fazer uma provocação para o senhor, será que um acadêmico negro como o senhor, se falasse que era livre docente, sem comprovação, trazendo alguns documentos simples, conseguiria passar em algum concurso, como a professora branca da Bahia, que ela conseguiu estar nos melhores espaços de poder por muitos anos e não foi questionado nada até ela ser pega em plágios com documentação dos alunos, usando documentos dos alunos. Então, algumas provocações para a gente fechar, já está chegando quase o horário, a gente vai ter aí mais uns 20 minutos, aí a gente vai dar para o senhor fazer as considerações finais. É isso, professor. Sobre a branquitude, tem um estudo muito interessante da Lia Schuckman, né, que é da psicologia da USP, né, muito interessante, né, sobre branquitude, discute isso. E é interessante, né, a Lia Schuckman é uma grande amiga, né, ela produz essa discussão porque ela é uma mulher branca, né, ela namorou um tempo, você achou casar com um homem negro, ela vivenciou essas situações aí de preconceito racial, né, do seu companheiro, né. E aí ela relatou, a partir disso ela estudou o que significa branquitude, o que é ser branco enquanto lugar de poder, né? E é muito interessante, eu recomendo esse trabalho dela, muito legal, ela tem a tese de doutorado dela e tem também outras discussões que ela faz, que é bem bacana, acho que é necessário sim, né? Bom, a respeito... Desculpa outra pergunta, Cláudio, eu não lembro agora. Eu fiz a conversa entre a dupla consciência, tá, né? E pegando já um exemplo de branquitude e poder, o caso da professora na Bahia. Tá. Não, concordo com você, né? Exatamente essa ideia da ansiedade, essa coisa do ajustamento e desajustamento que eu falei, né? Do Clóvis Moura, né? E o Du Bois fala sobre essa questão da dupla consciência. Porque essa coisa assim, você vê que tem um déficit, né? A ser comprovado, tá? Eu vejo isso, o tratamento que eu tenho, por exemplo, na USP, né, eu sou associado já há 6 anos, né, que eu sou associado. No meu departamento de jornalismo, eu sou um dos mais antigos associados, né, e você observa, né, que eu não tenho mesmo a deferência a respeito, por colegas, inclusive, né, na minha produção, colegas e outros intelectuais brancos, né. Inclusive, por exemplo, uma coisa interessante, na própria política das editoras de publicação. Isso é muito interessante de pegar, né? Eu fiz a minha livre docência em 2014, tá? Em junho de 2014. Um pouquinho antes foi até um dia antes da Copa do Mundo, da abertura da Copa do Mundo no Brasil, né? E naquele mês, mais 2 colegas meus, do meu departamento, fizeram livre docência, tá? 2 colegas meus. Bom, foi muito interessante, assim, que no mês de agosto, setembro, um dos meus colegas, né, que fez a livre docência, teve ela publicada já o livro dele. Saiu publicação. Tá? Saiu um livro, uma editora, não sei qual, se foi Boitempo, não é Boitempo, não. Uma editora grande, não vou lembrar qual que é agora. Saiu o livro dele. Né, que era sobre jornalismo político e tudo isso. Tá? E é muito interessante, assim, né? Veja, para o livro sair em agosto, setembro, significa que antes de defender você estava pronto já o livro. Já tinha publicação, né? E é tão maluco isso, né? Eu defendi a docência, tinha preocupação de coisa mais revisão, fui atrás.
Quer dizer, o meu livro saiu 2 anos depois, né, que é o Jornalismo de Emancipação, que é baseado no livro docente. 2 anos depois, né, eu fui uma editora até pequena, lá de Curitiba, que resolveu publicar minha livre docência, né, e toda a preocupação que eu tive de, né, arrumar tudo isso. Né. E é outra coisa interessante, né, não estou aqui fazendo uma crítica, né, ao meu colega, né, mas a livre docência dele foi baseada numa experiência pessoal dele, né, ele foi assessor de imprensa de um governo, ele relatou isso num livro, né, na tese dele, tem uma reflexão sobre isso. Então, um relato, uma experiência, uma crítica que ele faz, inclusive, da experiência que ele não achou mais adequada, e publicou isso, né? Enquanto eu tive toda uma preocupação de esforço teórico, de atrás, né? Então, o primeiro capítulo do meu livro, por exemplo, fala sobre Foucault, sobre Marx, né? Sobre o Althusser, sobre Bauman, né? Tem uma discussão teórica, histórica e tal, né? Veja, essa grande questão, né? A gente acaba nos cobrando muito mais. A gente se cobra, tá? Porque a gente sabe que sempre tem esse desajustamento, que a gente quer compensar em demonstrar uma capacidade. Então, não basta apenas demonstrar meu documento, demonstrar que eu sou mesmo de fato. Tá? Então, isso vai colocando para a gente uma ansiedade, um peso muito forte na hora de fazer esse tipo de coisa, coisa que está à parte, né, de quem não é negro. Tá? Eu comparo isso, veja, e nesse aspecto, por exemplo, né, aí a questão da representatividade que eu defendo, ela se justifica que somente quem é negro vai saber o que significa isso. Embora pode ter brancos solidários, né, brancos que são comprometidos com isso, eu acho que existem vários deles, né, mas ele não passa por isso. Isso é uma coisa psicológica mesmo. Você fica um troço que é um peso que você tem constantemente. Tá? É uma ansiedade que você tem, né? É uma coisa muito complicada. Né? A gente fica sempre pouco à vontade. Tá? Muito pouco à vontade quando você está num espaço como esse. Por mais que você tenha um esforço de atrás e tudo isso. Então, esse é um problema que nós temos. Tá? Você vai se deparar, por exemplo, você vai na sua família, né? Você não vai encontrar outros professores universitários na sua família. Não vai encontrar isso. Né? Vou contar minha mãe, por exemplo, ela é costureira, né? Minha mãe teve 4º ano primário, né? Ficou feliz na vida, mas eu não entendo muito o que eu faço. Nem posso cobrar isso dela. Tá? Meus irmãos são trabalhadores, né? Tudo isso, né? Meu pai faleceu já, meu pai era gráfico. Tá? Então, veja, aí você tem uma outra situação aí. Agora, vai pegar o caso da menina que eu fui da banca dela, que é uma juíza, a mãe é promotora, então ela tem um ambiente no qual dilemas que ela vai sofrer, por exemplo, eventualmente no seu serviço, ela tem que conversar. A gente não tem que trocar na família da gente. Não tem que trocar. Né? Então, por isso que eu acho importante, por exemplo, que a gente fortaleça os coletivos de negros e negras das universidades. Né? E é uma coisa importante que a gente tem que fazer, pessoal, eu quero até apontar isso. Nós não temos que ter medo de expor nas fragilidades emocionais. Não podemos ter medo de fazer isso. Daí acho que os coletivos têm que ser isso mesmo. Tá? Porque a gente não tem. Nós temos que criar espaço de troca. Tá? Espaço de troca. É assim que a gente vai construir uma identidade de transcendência. Tá? Espaço de troca mesmo. Tá? Expor a fragilidade nossa. Tá? A gente chora, a gente fica mal, a gente fica triste, a gente fica, sabe, fica pé da vida. A gente tem que expor isso. Tá? Não dá pra gente criar uma capa, né, uma capa muito, né, forte e tal, que vai enfrentar tudo isso. Eu estava vendo a semana passada, tem um seriado interessante que passa no GNT, chama Sessão de Terapia, com o Celton Mello. Se alguém assiste esse seriado, né, é um terapeuta, né, que vai atendendo, né, os seus pacientes e tal. E aí um deles é um homem negro super machista, né, terrível o homem, né, terrível, né. Ele é casado com uma mulher negra, a mulher negra é uma militante do movimento de mulheres negras, uma intelectual, né. E aí, né, ele vai confrontando, que a mulher negra vai ter mais sucesso que ele, fica bravo com isso, o machismo dele, né, acaba incomodado com isso, até que ele rompe com ela, né. Aí chega um dia, né, chega uma sessão que ela vai, né, a companheira dele vai na sessão, né, então ela fala, é uma intelectual, né, escreveu livros e tal, então ela fala, ela debate muito com essas intelectuais negras, a Jamila Ribeiro, a Sueli Carneiro, vai falando sobre isso e tal. E aí tem o rosto, é muito interessante assim, o foco no rosto dela, né? Acho que foi até um pouco estereotipada a figura dela, mas de qualquer forma, assim, o rosto dela foca, né? E ela é muito assertiva na afirmação dela, né? Da crítica ao racismo, ao machismo. Ela é uma mulher negra, né, empoderada, né, intelectual, tudo isso, né? E quando vai falando em alguns momentos, né, da dificuldade da relação com o companheiro dela, né? Você vai mostrar que o rosto dela é muito assertivo, muito forte, tem uma fragilidade, ela chora, rolam lágrimas naquele momento, né? Eu achei muito interessante isso, que mostra muito essa questão muito presente entre a gente. A gente não tem que ter vergonha, entre nós, evidentemente, né, de expor, tá, as nossas fragilidades. Tá, as nossas fragilidades, né? Nós temos que ser mais parceiros nesse aspecto. Tá? Parceiros, inclusive, com nossos familiares, parceiros com nossos amigos.
né? Porque senão é muito complicado. E aí o movimento negro é muito complicado, em alguns momentos, né? Por isso que até eu teve um momento, inclusive, que eu abandonei a militância, eu fiquei muito chateado com algumas coisas, quando eu voltei na construção dessa outra organização, que o movimento social, como ele vai sempre dialogar com o espaço institucional, acaba criando uma disputa interna, né, muito forte, né, muito autofágica. E aí, veja, o que vai acontecer? Fica uma disputa de quem é mais forte, né? Então, esse espaço de compartilhamento da fragilidade acaba deixando de existir. Né? Eu tomei assim, né? Eu digo a vocês, eu tomei assim, chapéus aí, né? Coisas terríveis, né? Ao negro, né? Coisa terrível. Tem um processo, por exemplo, de mais de R$1 milhão que está nas minhas costas, porque é um projeto que o negro não prestou contas e os caras abandonaram, largou mão. Que tipo de companheirismo é esse? Quando as pessoas abandonam você ao léu. Tá? Então, isso é muito complicado, esse tipo de prática política, de prática, né? De ação prática. Eu acho filha picada. Então, embora sejam importantes as conquistas institucionais, se nós não construirmos um espaço no qual esses compartilhamentos, fragilidades, né, essas parcerias, né, subjetivas mesmo, essas intersubjetividades, né, nós não construímos, a gente vai quebrar a cara. Tá? Não é sozinho que você enfrenta um negócio desse. Não é sozinho. É ilusão alguém achar que sozinho vai enfrentar um monstro. Não vai enfrentar. Vai quebrar a cara. Vai ficar mal. Tá? Porque o negócio é complicado. O negócio é maior do que a gente imagina. Tá? Maior que a gente imagina. Tá? Se a gente, de fato, não tiver esse espaço de compartilhamento, a gente não vai conseguir construir nada. Né? Então, por isso que eu acho fundamental nós entendermos, né, o que significa essa estrutura de poder, né, como é que se organiza e como é que a gente tem que construir mecanismos mais eficazes de combater, inclusive nos fortalecer coletivamente. Né? A identidade, eu vejo que se constrói a partir desse tipo de prática. Tá? Bom, professor, a sua fala agora, a segunda parte também, essa parte agora foi muito instigante. O senhor tocou num ponto que talvez seja crucial para a nossa própria existência, reconhecer nossas fragilidades. E aí o senhor tocou que o Fanon usa a dupla consciência do Du Bois para falar do complexo de inferioridade, que é o branco fechado na sua branquitude, na sua potencialidade, e o negro fechado na sua inferioridade. E o quanto isso nos marca, ainda mais nas camadas sociais onde o senhor se encontra. Veja, o senhor deu um exemplo que o senhor fez um trabalho belíssimo. Se preocupou com os mínimos detalhes e ainda demorou 2 anos para publicar. Enquanto a situação do estado de poder, e a USP é um grande exemplo disso, a gente não pode, não estou fazendo uma crítica ao senhor, mas uma construção que é histórica da própria USP, que ela vem a aceitar agora a lei de cotas há pouco tempo. Então, o quanto isso pesa na construção desse negro, e nós temos teóricos fundamentais para poderem estudar a nossa própria estrutura. Porque se nós entendemos a construção do Brasil via MNU, Abdias do Nascimento, o teatro, a própria construção da Lélia Gonzalez, Milton Nascimento, algumas pessoas fundamentais, nós conseguiríamos avançar até na parte epistemológica. E aí é uma provocação mesmo, e agradecendo muito o senhor, porque o senhor tem pessoas que não gostam de mostrar sua fragilidade, o senhor tocou numa coisa que é fundamental. Uma experiência minha aqui da pós-graduação, da PUC, eu estava escrevendo, estava na parte final da minha dissertação, eu estava na área de informática, e do laboratório de informática, e chegou um colega meu, um negro de 2 metros, cara. Eu vi o sujeito com os olhões arregalados, olhando para mim, ele falou, preciso falar com você. Aí eu travei o computador, saí e fui conversar com ele. Nós ficamos 1 hora conversando. Eu como psicólogo e ele tinha acabado de descer de uma tentativa de suicídio. Porque não estava aguentando as dores que estava sofrendo
dentro da instituição. Então, essa coisa velada de não queremos mostrar a nossa dor, eu acho que nós temos que mostrar sim, porque é uma experiência, o senhor já tem uma carreira acadêmica muito grande. Se o senhor for contar por pormenores tudo que o senhor sofreu, até de racismo dentro da posição que o senhor exerce, nós ficaríamos aqui horas. Mas para deixarmos, porque essa construção tem que ser um legado, que nem nós construímos aí a Winnie, algumas meninas, e eu também junto, construímos o coletivo Neuza Santos. Para quê? Para abarcar essa situação. Porque às vezes ali não é discussão teórica, às vezes ali é o espaço de você trazer essa pessoa e conversar e essa pessoa conseguir ressignificar essa estadia dele e essas suas dores. E agradecendo já mais uma vez o senhor, passando a palavra para o senhor, a gente já não tem mais algumas, nós não temos perguntas aqui, mas as considerações finais do senhor. Muito obrigado, professor. É com o senhor agora. Eu que agradeço, Cláudio, e todo o pessoal do Nextim pelo convite, tá? Eu espero que eu tenha contribuído aí, né, com a apresentação de vocês, parabenizar a iniciativa. Eu acho que é preciso a gente debater, né, mais, discutir, refletir mais sobre isso. Os espaços negros que nós estamos constituindo aí nas universidades são canais importantíssimos, né, para isso. E apesar assim, de eu ser muito, assim, aparentemente ser pessimista quando apresento um pouco as estruturas aí de poder, né, pode parecer algo monstruoso, eu sou muito otimista na nação, né, porque eu acho que um povo que sobreviveu à escravização durante mais de 300 anos, que sobrevive à opressão, né, há mais de 100 anos, né, ele não é pouca coisa, tá? E mesmo assim, né, para tudo isso, está aí na universidade, está produzindo coisas, né, nós temos aí uma geração de intelectuais muito promissora, né, e eu acredito, então, que, com certeza, né, a gente vai construir um país diferente, um país melhor, né, eu confio muito nisso, tá? A gente está vendo a nossa energia, a nossa axé, aí que está produzindo isso, né? Além disso, né, antes de tudo, além de intelectual, eu sou do candomblé, sou filho de Xangô, né, Xangô é o orixá da justiça, e a justiça tarda, mas não falha. Um beijo a todos e todas. Obrigado, professora Cecília. Agradeço a todos que participaram, imensamente ao Denis e ao Cláudio, pela bela discussão e debate. Com certeza, essas reflexões serão muito salutares para o núcleo e as pessoas que estão fazendo suas dissertações e teses. Agradeço a todos, convido a todos para a nossa atividade da tarde, às 14 horas, que teremos lá a discussão de metamorfoses e gêneros. Ok? Muito obrigada e até mais. Obrigado.